Bom dia, me chamo Mariane e vim falar um pouco sobre o processo 36 de 1975. Ele tem por objeto um pedido do Tribunal Administrativo de Paris ao Tribunal de Justiça. É requerida uma decisão sobre a interpretação do artigo 48 do CE, o Tratado da Comunidade Econômica Europeia, nos termos do artigo 177 do mesmo tratado. Contando um pouco sobre o acórdão, o caso era sobre um cidadão italiano que recebeu uma licença de residência nacional em um dos Estados-membros da CEE, mas junto a ele acompanhava uma licença de proibição de residência em alguns departamentos franceses. Ele residia na República Francesa. Em outubro de 1968, ele foi expulso e mais tarde ele recebeu uma ordem de fixação de residência em um determinado departamento. 2 anos após, a medida foi substituída pela proibição de residência em 4 departamentos, sendo um deles onde a sua família residia. A razão das medidas contra o cidadão italiano só foi revelada posteriormente, em dezembro de 1970. Ele foi acusado de atividades de caráter político e sindical nos anos de 1967 e 1968, que eram considerados perturbação da ordem pública. E assim fica claro que o caso se tratava do princípio de livre circulação, uma vez que a moradia dele estava sendo restringida a alguns departamentos e cada vez mais restringida, isso dentro dos países membros da CEE, e a igualdade de tratamento dos trabalhadores dos Estados-membros. Aqui a gente vai dar mais enfoque no primeiro tema, que é o princípio da livre circulação de pessoas, que é garantido no artigo 48 do Tratado da Comunidade Econômica Europeia, que já foi previamente citado. Olá, meu nome é Carlos Gustavo e eu fiquei responsável pela primeira questão sobre o Acórdão 3576. Sobre essa primeira questão, a gente pretende saber se a expressão sem prejuízo das limitações justificantes para razão de ordem pública contida no artigo 48 do Tratado de Roma respeita apenas as decisões regulamentares que cada Estado-membro decidiu adotar para limitar no seu território a livre circulação e permanência de nacionais de outros Estados-membros, ou se essas decisões respeitam também as decisões individuais adotadas para aplicação das referidas disposições regulamentares. Contudo, o artigo 48, no seu número 3º, ele permite restrições à livre circulação, por razão de ordem pública e segurança pública. Para aplicar estas disposições, foram adotadas medidas como o Regulamento número 1612/68 e a Diretiva 68/360 do Conselho. Todos os documentos destacam a responsabilidade dos órgãos jurisdicionais nacionais em assegurar a conformidade das leis e regulamentos dos Estados-membros com as obrigações do Tratado. Isso inclui não apenas as decisões regulamentares, mas também a análise das decisões individuais à luz do direito comunitário. Em resposta à questão solicitada, o Tribunal de Justiça da União concluiu que a expressão sem prejuízo das limitações justificadas por razões de ordem públicas no artigo 48 não se limita apenas às disposições legais e regulamentares dos Estados-membros. Ela abrange também as decisões individuais decorrentes da aplicação dessas disposições, destacando a necessidade de análise judicial para assegurar a conformidade com o direito comunitário. Essa interpretação visa garantir a proteção dos direitos individuais e a conformidade global com as obrigações do tratado. Bom, agora vamos falar sobre a segunda questão do acórdão, que ela vai tentar esclarecer o sentido atribuído ao artigo 48, número 3, do Tratado da Comunidade Econômica Europeia. Esse artigo, ele vai falar que o direito de livre circulação dos trabalhadores, ele pode ser limitado se justificável por razões de ordem pública, segurança pública e saúde pública. No entanto, é importante ressaltar que essas limitações, elas só são admissíveis se elas estiverem em conformidade com o direito material e o direito formal ou processual, que vai ser explicado mais adiante. Além disso, é necessário uma análise sobre o problema determinado, uma vez que essas limitações vão proibir a residência de um trabalhador, então deve ser feito com cautela. Quanto à justificação das medidas de ordem pública na perspectiva do direito material, foi colocado que, nos termos da reserva inscrita no artigo 48º, número 3, os Estados-membros continuam tendo liberdade para determinar, em conformidade com suas necessidades nacionais, as exigências de ordem pública. No entanto, no contexto comunitário, o alcance dessa liberdade não pode ser determinado
sem o controle das instituições da comunidade. Dessa forma, só podem ser introduzidas restrições aos direitos dos nacionais dos Estados-membros de circular livremente ou permanecer no território de outro Estado-membro quando a sua presença ou seu comportamento instituir uma ameaça efetiva e suficientemente grave para a ordem pública. Sobre isso, os artigos 2º e 3º da Diretiva 64/221 dispõem, respectivamente, que as razões de ordem pública não podem ser desviadas da sua função própria, não podendo ser invocados para fins econômicos. E os Estados-membros têm a obrigação de proceder a essa apreciação, fundamentando-se exclusivamente no comportamento pessoal do indivíduo em causa. Além disso, o artigo 8º do Regulamento 1612 de 68 demonstra que a reserva relativa à ordem pública não pode ser invocada por razões que tenham a ver com o exercício de direitos sindicais. As limitações introduzidas aos poderes dos Estados-membros em matéria de polícia de estrangeiros apresentam-se como uma manifestação específica de um princípio geral consagrado pelos artigos 8º, 9º, 10º e 11º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e pelo artigo 2º do protocolo número 4 dessa mesma convenção, que dispõe que as ofensas aos direitos garantidos pelos referidos artigos em virtude das necessidades de ordem e segurança pública não podem ultrapassar os limites do que é necessário para a proteção dessas necessidades em um Estado democrático. Quanto à justificação das medidas de ordem pública do ponto de vista processual, um dos objetivos previstos na Diretiva 64/221 é o de que os Estados-membros devem oferecer aos nacionais de outros Estados-membros possibilidade suficiente de recurso contra atos administrativos no domínio das medidas justificadas para a proteção da ordem pública. Analisando-se os artigos 6º, 8º e 9º dessa diretiva, depreende-se que qualquer pessoa protegida por essas disposições deve gozar de uma dupla garantia caracterizada pela comunicação de qualquer medida restritiva adotada a seu respeito e do oferecimento de meios de recurso. Um ponto importante a se destacar é que os Estados-membros devem adotar todas as disposições necessárias com vista a assegurar a qualquer pessoa atingida por uma medida restritiva o gozo efetivo dessa dupla proteção. Esse acórdão cita algumas justificativas que foram usadas para proibir cidadãos estrangeiros da União Europeia de residir em alguns lugares específicos do território nacional. Para justificar essa proibição, o governo francês respondeu ao Tribunal de Justiça que os próprios cidadãos franceses também poderiam ser proibidos de morar em alguns lugares do território nacional como uma forma de punição por algum tipo de crime ou em caso de emergência, mas que os cidadãos estrangeiros só poderiam ser proibidos de morar em alguns lugares do território nacional com base em leis específicas. Além disso, o acórdão também cita uma diretiva que garante que o direito de residência se estende a todo o território nacional, com exceção de alguns casos em que a residência oferece algum tipo de risco para a ordem pública ou para a segurança pública. O acórdão também fala que essas medidas de proibição de residência em alguns lugares específicos do território nacional só podem ser aplicadas aos estrangeiros se elas forem aplicadas da mesma forma aos cidadãos naturais daquele país, reforçando essa ideia de que os estrangeiros têm que ser tratados em pé de igualdade aos naturais do país em questão. E o acórdão conclui que essas medidas de proteção da segurança pública devem seguir as regras da União Europeia como uma forma de limitar o poder discricionário dos países membros e garantir os direitos das pessoas que foram sujeitas a medidas restritivas.